Pronto. Perdão. Glória a Deus. Então é Malaquias, capítulo 3, o versículo 8, tá bom? Já lemos, né? É. A partir do verso 8. Primeiro, irmãos, o profeta Malaquias é um profeta pós-cativeiro. Ou seja, é um profeta que, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, formam aqueles 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. O povo estava se estabelecendo na terra, o Império Babilônico que tinha caído, levantou-se um Império Medo-Persa, e esse império decidiu abrir os portões de Babilônia para os judeus que quisessem voltar para Jerusalém se estabelecer lá. Então, voltaram uma leva de judeus na liderança de Esdra e outra na liderança de Neemias. E começaram ali a habitar na terra e construir o templo, aqueles mesmos moldes de sacrifício do templo que eles tinham antes do tempo de Salomão. Eles tinham um modelo de sacrifício que eles realizavam, e veio o tempo de Salomão, continuava aquele sacrifício, era mandamento, né? Era determinado pela lei de Moisés, a queima de bezerro, dia da expiação, trazer as ofertas para o templo. Tudo isso, o sacerdócio levítico, tudo isso era algo que era um mandamento, eles realizaram. Então, agora, eles vieram e construíram um novo templo, chamado Templo de Zorobabel. Era um templo que foi, assim, tanto acanhado, né? Diferente do templo construído por Salomão. Então, eles construíram esse templo para adoração, mas apesar de ser muito humilde o templo, não se comparando com a glória do templo de Salomão, mas diz a palavra que a glória dele seria melhor do que a primeira glória. Agora, o primeiro templo, o segundo templo seria maior. Ou seja, a forma de adoração se estenderia mais. E é verdade, esse templo construído por Zorobabel aqui no período de Zacarias e Ageu, ele vai durar mais de 400 anos e vai ser desmanchado, não vai ser destruído como os outros não. Vai ser desmanchado. Alguns dizem até que foi construído dentro do outro templo. Vai ser por Herodes o Grande, vai construir outro templo superior a ele, superior talvez até o templo de Salomão, revestido de mármore branco, uma grandeza de construção. E é esse templo que Jesus frequentou, passou por ele, o apóstolo Paulo passou por ele, o apóstolo Pedro, é esse templo que ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. Bem, então o caso aqui que acontece, ele se estabelece na terra. E ali eles tinham aquelas normas a ser cumpridas. O dízimo era algo voluntário, mas era determinado, era uma espécie de imposto que eles tinham que pagar. Por que eles tinham que pagar o dízimo? Porque havia os levitas no templo, cuidando do templo, eles não tinham terra, eles não trabalhavam nessa atividade, eles viviam do templo. Então era necessário os dízimos para sustentar eles. E aí esse dízimo nunca foi dinheiro, como já pregou hoje. Nunca foi dinheiro. A contribuição de dinheiro era outra coisa, era separado. O judeu, quando completava 18 anos, ele tinha que contribuir por tempo, fazer uma contribuição por tempo, não era um dízimo. O dízimo era mantimento e animal se tivesse o seu rebanho, ele doava por templo. Ele tirava, por exemplo, se o rebanho deu cria de 100 animal, né? Então, tirava 10 por templo. A lavoura produziu tanto. Vamos dizer uma lavoura. Eu produzi aqui 1.000 quilos. Então, meu dízimo será tanto. Vou dar 10% dessa quantia. E assim por diante. Então, esse era o dízimo. Nunca foi dinheiro, como já pregou hoje. E então, Malaquias diz aqui, o texto eu li esse texto aqui, que é o texto mais usado pelas pessoas que defendem o dízimo, a cobrança do dízimo. Porque não tem outro texto no Novo Testamento que defenda. É só aqui mesmo. Eles não têm outro texto para defender o dízimo, a não ser em Malaquias 3. Certo, irmãos?
Então, diz aqui o texto, o verso 8. Roubará o homem a Deus? Amém, Senhor. Todavia vós me roubais. E dizei, que te roubamos? Os dízimos nas ofertas. Ou seja, por que ele estava roubando do Senhor? Bom, quando você rouba, você está usufruindo algo que não te pertence. Você está pegando algo que você não comprou, você não pagou por ele, você está pegando aquele algo ali. Então, em que eles roubavam o Senhor? É que eles iam lá, participavam do culto, o levita trabalhava para ele, o levita sacrificava o animal, cortava o animal, limpava a sujeira do animal, fazia todo aquele trabalho para ele. O ofertante não tinha trabalho nenhum, não podia, era o levita que fazia. Ele chegava lá, entregava o animal para o levita, e o levita ia cuidar daquele animal, da passagem, se o sacrifício ia ser no outro dia, ou 3 dias depois, ele ia cuidar daquele animal, dar passagem para ele, e zelar para que ele fosse bem cuidado para o dia do sacrifício estar em condições. Então, o levita pegava esse animal e matava, oferecia holocausto, depois limpava tudo aquilo ali, limpava o altar, a cinza do altar. Esse era trabalhoso o trabalho que eles faziam. Então, eles estavam roubando porque eles participavam do culto e não pagavam pelo culto, e não contribuíam pelo culto, para que o culto fosse realizado. Imagina se, por exemplo, o irmão começa a trabalhar na igreja. Ele trabalha o dia inteiro na igreja, fica o dia inteiro na igreja. Ele tem que fazer outro trabalho. A igreja não lhe fornece tempo para fazer outro trabalho. Ele fica ali o dia inteiro, ocupado com a igreja, trabalhando para a igreja, se fosse no caso, né? A igreja tinha que pagar um salário para ele, ué. Como é que ele vai viver? Ah, mas ninguém é salariado. Isso não existe mais, irmão. Isso não existe mais no nosso meio. Nós temos muitos irmãos empregados na igreja que ganham dinheiro da igreja. Eles são empregados, trabalham, porque a igreja cresceu. A igreja virou uma empresa. Assim, digamos, molde uma empresa. Nós temos em congregações grandes, irmãos que trabalham na portaria 24 horas. Outros trabalham na manutenção, porque só de graça não tem jeito, não. Não consegue mais mão de obra gratuita. É difícil. Então, tudo tem o seu preço. E o levita, ele trabalhava. Só que eles, né, estavam roubando o Senhor, eles usufruíam do culto e não levavam a oferta para aquele culto, para que ele fosse realizado. O levita chegava lá, ainda que com fome, sem um alimento para se sustentar direito, mas ele fazia o trabalho dele. Aí que Deus vai tomar providência. O levita não podia tomar providência em cobrar do povo, mas Deus vai cobrar deles. Deus vai usar o profeta Malaquias para cobrar deles. O que eles estavam fazendo. Então, Deus diz aqui para ele, olha, trazei-me o dízimo à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, ele precisa de mantimento lá, o trigo, o mosto, o animal, para alimentar o levita. O mantimento para ele, que ele estava negando a trazer. Ele disse, olha, vocês trazem e fazem prova de mim, se eu não vou abençoar vocês. Vocês estão abençoando os meus servos, trabalhando para vocês, e eu vou abençoar vocês também. Então, essa era a verdadeira origem do dízimo, o significado e a serventia do dízimo está aqui. Nós não podemos estipular na igreja uma contribuição obrigatória. A Bíblia, o Novo Testamento, nós não devemos de forçar, coisa obrigatória nenhuma. Nós somos livres, voluntários. Paulo diz lá, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, voluntariamente. Nós não achamos nas cartas de Paulo, 13 cartas que Paulo escreveu, nós não achamos nenhuma vez a palavra dízimo. Ele não fala. Ele não cita dízimo em lugar nenhum. O apóstolo Pedro da mesma forma, Tiago da mesma forma. Todas as epístolas do Novo Testamento não citam o dízimo. Não faz cobrança. O único livro do Novo Testamento para citar o dízimo é em Hebreus. Mas vai citar mostrando que mudou-se o sacerdócio, faz mudança na lei também. O sacerdócio era levítico, agora não é mais. O sacerdócio é Cristo. Então, não precisa alimentar Cristo. Nós alimentamos com o nosso louvor, com o nosso testemunho. Agora, as coletas são necessárias? São. As contribuições na igreja é necessário, porque como é que a igreja vai viver sem contribuição? Como é que vai pagar água, luz e as manutenções da igreja? Precisa, mas tudo voluntário. Eu posso, aí você pergunta, mas eu posso dar o dízimo? Se você quiser, pode. Então, é um compromisso entre você e Deus. Você não é obrigado, não. A igreja não vai te obrigar a isso, não. Mas se você decidir, aí eu vou tirar 10% do meu salário, vou dar para a obra de Deus.
Você está pecando? Não está pecando, não. Não tá pecando. Eu vou tirar 30%, tirar 5%. Não está pecando. Você está fazendo uma contribuição voluntária. A igreja não está te obrigando a isso. Então, aí as pessoas ameaçam. Olha a ameaça que eles usam aqui para quem não paga o dízimo. Usa esse texto de Malaquias para falar que o devorador é Satanás. Vai entrar na sua casa e tudo é pressão psicológica. Eles usam isso aqui equivocadamente, interpreta errado o texto e usa para ir na mente das pessoas incauta e colocar essa obrigatoriedade das pessoas. Então, diz assim, o devorador vai passar lá na sua casa. Gente, o devorador, que era o gafanhoto que estava na lavoura, ele destruía a lavoura. Eu só vou livrar vocês do gafanhoto. É o devorador da lavoura, contribui na minha obra, faça o trabalho de vocês, que eu não vou deixar que o devorador entre na casa de vocês, na lavoura de vocês. Certo? Então, nós temos aqui, irmãos, a palavra dízimo, ela aparece, dízimo quer dizer a 10ª parte, ela aparece 31 vezes na Bíblia. 6 no Novo Testamento e 25, 26 no Antigo Testamento. Então, observe que ela aparece mais no Antigo Testamento. As 6 vezes que ela aparece no Novo Testamento, uma vez, 2 vezes, uma vez é que os discípulos, falam que os discípulos de João, os fariseus, davam o dízimo e jejuavam. Mas não podemos pegar a base por isso aí, que era um ensinamento. Ele estava se expressando. Agora, Jesus disse que em Mateus 23, 23, que eles falam que era: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimai a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está ensinando a pagar o dízimo aqui? Não está. Jesus não está ensinando a pagar o dízimo aqui. Ele está dando um exemplo de outra coisa. Jesus, se fosse ensinar aqui os judeus, vocês têm que pagar o dízimo. Vocês devem pagar o dízimo. Porque Jesus veio na lei. Jesus está vivendo no período da lei. E na lei era obrigatório. Malaquias continuava funcionando aqui no tempo de Jesus. Malaquias continuava funcionando no tempo dos apóstolos, mas entre os judeus, não entre os cristãos. O texto de Malaquias continuava valendo aqui, nesse período de Jesus. Eles tinham que sim, porque estava dizimando. Veja, que é alimento, irmão. Olha o que eles dizimavam aqui. O que eles levavam o templo? Vocês dizimavam o endro, o cominho e o hortelã. Essas 3 coisas eram temperos, e além do trigo que eles levavam para lá. Então, se Jesus falou assim, vocês devem fazer isso sim, levar esse dízimo para lá, mas não omitir o amor, a fé. O que adianta? Vocês dão uma contribuição, vocês não têm fé, não têm amor, maltratam os outros, pisa nos outros, não crê, persegue os profetas, e depois vai dizer, eu dei o dízimo. O dízimo não te salva, não. Só isso não é importante. Vocês devem fazer essas coisas, sim. Vocês devem pagar o dízimo. Não devem omitir essas outras também, não. Omitir a fé, a misericórdia, a importância da lei. O juízo, a misericórdia e a fé. Eles devem fazer isso também, mas não faziam. O que adianta pagar o dízimo? O que adianta aquela oferta? Muitas vezes, irmão, a nossa oferta na igreja, ela só tem valor se nós ofertar com o coração limpo. Se eu estiver brigado com o irmão, estiver com contenda com o outro, a minha oferta não vale nada. A minha oferta não vai valer nada. Não contribui sem valer nada. Para Deus, você está com o coração rancoroso. Nós temos que, até as contribuições. Olha Mateus capítulo 6. Jesus compara as ofertas e o dízimo e a oração no mesmo patamar. Tudo tem que ser secreto e com o coração sincero, com o coração voltado para a paz, com o seu irmão, com a sua família, com todos. Aí você estando em paz com todos, você pode jejuar, você pode orar e você pode contribuir. Se você faltar a paz, se você faltar a misericórdia, se você é uma pessoa maldosa e for jejuar, ou for orar e for ofertar, nem o seu jejum não vale nada, você está passando fome à toa, a sua oração também não é respondida e a sua oferta não tem valor. Certo? Pode falar, irmão. Eu queria só concluir o raciocínio aqui. Não, ótimo. Não, irmão Raul, eu ia também comentar aqui que o irmão terminou maravilhosamente. E tem uma passagem ali também em Mateus capítulo 17, que Jesus paga o tributo, né? Parece que também havia ali para aqueles jovens ali, tinha, os jovens não, a partir dos, acho que 20 anos,
já começavam a pagar tributo também. Esse aí seria o mesmo que o dízimo que tinha ali, irmão? Não, aquele que eu citei no início, né? O jovem, quando completava 18 anos judeu, É aonde que ele 18 isso. estivesse, ele contribuía com essa. Não era o dízimo, não. Ele Não, fazia né? essa contribuição para o templo. Tinha uma quantia estipulada, eu não sei bem quanto, mas não era o dízimo, não. O dízimo era outra coisa. Isso aí é para manutenção. Isso é para Pelo que manutenção eu... do templo. Isso. Né? Eu estou vendo aqui que não paga os dádigmas, né? E seria um valor, um dádigrama, seria um valor de um dia de jornada de uma pessoa que trabalha, né? Que é um dinheiro da jornada. Então, Esse é aquele que pesca o peixe, né? isso que Pesca e ele acha a pesca moeda o na boca Estado, dele. que paga o dele e do Pedro, né? Exatamente. Isso era a manutenção do templo, então, naquela época, não é isso? Exatamente. Não observa Ótimo. que quando Jesus chega no templo, os cambistas estavam ali trocando moeda, porque os Isso. judeus vinham com moeda estrangeira e trocavam ali com os cambistas para doar para o templo. O que eles faziam? Eles subornavam, estavam ali subornando as pessoas com aquela troca de moeda. Muitas vezes Entendo. era ilegal aquela prática que eles faziam ali. Então, eles haviam um conchavo com o sumo sacerdote, que era corrupto também. Anás era um homem corrupto. Certo. Anás mesmo, era Anás e Caifás, era um homem corrupto. Um historiador fala que aquele pátio do templo era chamado de o Bazar de Anás, que era vendido tudo, os animais que era para ser puro, sem mancha nenhuma, a pessoa não tinha, às vezes queria doar um animal qualquer, aí passava com ele subornava aquela pessoa e o animal passava. Porque o animal era examinado lá, era examinado para ver se podia entrar ou não para o sacrifício, né? Se tivesse qualquer manchinha, ele voltava. Mas as pessoas já sabiam que podia corromper o sacerdote, fazia aquilo. Então, Jesus via os cambistas que estavam ali trocando moeda, era desses judeus que vinham de outro país, que queria contribuir para o templo e trocava moeda ali. Certo? Entendi. Então, as moedas eram estrangeiras e fazia o Isso. câmbio, o intercâmbio ali, né? Fazia um câmbio ali para trocar para moeda judia. Aí Cristo vai e purifica o templo, tira tudo aquele povo. Que, na verdade... Porque estava no lugar inadequado. Era o Isso. lugar errado para fazer aquele trabalho. O templo não era lugar de fazer aquilo. Podia ter fazendo certo, mas estava errado no lugar. Então, Jesus vai espantar, porque estava fazendo ali um comércio no templo. Sim. O templo estava perdendo a sua característica principal, que é de adoração. Ou seja, a pessoa já ouve muito aquele comércio ali, vende ovelha. Aí começar a passar a vender animal, a negociar, e fazer tudo aquilo. E fora do tratamento que é o templo, certo? Entendi. Então, esse é o dízimo. Agora nós vamos examinar Hebreus, lê para mim, irmão, Hebreus 7:5, onde fala do dízimo. Livro de Hebreus 7:5. O irmão viu que passou um avião aqui, né? Aqui é a cidade da Esquadrilha da Fumaça. De vez em quando tá passando alguns aí, tá bom? Uhum. Tá, então Hebreus capítulo 7, versículo 5, é isso? Isso. Tá. E os que vai do versículo 5 até qual versículo, irmão? Não, só o versículo, só 5. Tá. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Sim. É isso? Aqui o autor de Hebreus, no capítulo 7, ele cita um personagem, o nome Melquisedeque, e esse personagem aparece lá pela primeira vez na Bíblia, aparece Abraão, visita Abraão, Gênesis 14, me parece, e ali Abraão dá o dízimo para ele, dá 10%. Abraão dá o 10%, não do que ele tinha, não, é do que ele recebeu dos esposos daquela guerra. Teve uma guerra para livrar o seu sobrinho Ló,
E ali ele venceu aquela guerra e saqueou tudo que o inimigo tinha, que era a lei da guerra, era daquele jeito, né? E ali ele traz um grande despojo e quando Melquisedeque chega para ele, lá para visitar ele, ele reconhece em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo, então ele dá o dízimo para ele, e daí então Moisés, quando estabeleceu os levitas, ele vai instituir essa contribuição. Foi a forma que ele encontrou, o imposto que ele encontrou, para o povo contribuir, certo? Para não negar a contribuição. Então, ficou estipulado, baseado naquilo que Abraão fez. 10 aí. Abraão foi o primeiro a pagar um dízimo. E ali, diz o texto, que Levi ainda não tinha nascido ainda. Essa ia nascer na terceira geração, né? Depois de... Ele ia gerar Isaac, Isaac gerar Jacó, e Jacó gerar as 12 tribos, e era Levi, fazia parte das 12 tribos. Então, ele diz que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Tinha ordem segundo a lei. A lei dava essa garantia para eles de cobrar e de tomar o dízimo do povo, de receber o dízimo do povo. Eles tinham a garantia da lei. Ou seja, acho que na lei de Moisés, eles não podiam, tinha que ser alimentado pelo dízimo, tinha que ser esse alimento deles. Então, isso é de seus irmãos. Ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, ele diz aqui que ele está falando de sair dos lombos de Abraão, porque quando Abraão encontra com Melquisedeque, ou seja, Levi aqui nunca pagou dízimo. Os levitas não pagavam dízimo. Mas eles pagou através de Abraão, que eles ainda estavam no lombo de Abraão, né? Eles pagou o dízimo para Melquisedeque. Eles não eram nascidos, eles pagou isso para Melquisedeque. Nunca vê. Então, aqui o autor quer mostrar com isso a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque e que é comparado com o sacerdócio de Cristo. Então, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, ou seja, quem que é o maior aqui? Melquisedeque. O menor é Abraão. Foi abençoado por ele, sem dúvida alguma. Abraão, naquele momento, era inferior a Melquisedeque. Ele foi abençoado. O menor, ele foi tido como menor, né? O menor é abençoado pelo maior. O menor, que era Abraão, foi abençoado por Melquisedeque, que era o maior. Porque ainda ele estava nos nomes do seu pai, quando Melquisedeque ele estava em conta. Agora ele diz aqui, olha, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Ou seja, por que nós não somos pagar o dízimo? Somos obrigatórios a pagar? Primeiro, eu não tenho a quem entregar esse dízimo. Ele é mantimento. Para quem eu vou entregar esse dízimo? Os levitas não estão mais no nosso meio. Nós temos que separar o conceito igreja de Israel. Israel é nação. A igreja ela é composta de povos de todas as nações. Não podemos misturar as coisas. Você encontra mais base bíblica para guardar o sábado que pagar dízimo. Vai ser obrigatório pagar o dízimo. Você encontra mais base da Bíblia. Tanto que o sábado está lá nos 10 mandamentos, tá em Levítico, em Êxodo 22, está lá o sábado. Mas não está o dízimo lá, não. Lá não tem uma lei do dízimo, onde foi estipulado. Então, as pessoas misturam. Eles pegam texto isolado para beneficiar. Por quê? O dízimo traz benefício. Eles não têm confiança em Deus, de ter uma coleta voluntária. Não é que nós temos isso, não. Nós temos assim. E a contribuição aqui ela é bastante farta. Ninguém é cobrado aqui. Nós não cobramos de ninguém e nem exigimos de ninguém quantias para contribuir. Contribui segundo o propósito do seu coração, com alegria. Então, tem que separar igreja de Israel. Por quê? Israel era uma nação que vivia em torno daquilo ali, daquela maneira de adorar. Então, eles tinham aquele culto ali. A igreja não tem mais um lugar fixo onde você vai queimar bezerro, você vai limpar templo, nada disso. Não tem esse lugar mais. A igreja é composta de pessoas de toda nacionalidade, onde tem pessoas
de todo tipo, está dentro da igreja. Então, a igreja é a igreja, Israel é Israel, tem que separar. Não podemos pegar algo isolado que Israel praticou, nós praticar também, nós colocar em prática algo que eles praticaram, sendo que o Novo Testamento não ensina isso. Em lugar nenhum do Novo Testamento você vai encontrar um apoio para o dízimo. Às vezes que Jesus falou do dízimo, ele falou dentro do período da lei. Ele estava na lei, ele não podia transgredir. Ele não podia falar para ninguém, vocês não devem pagar dízimo. Ele estava pecando, porque estava contrariando o que Malaquias falou. Ele não podia falar isso. A igreja não era fundada ainda, não existia igreja. Agora existe a igreja, é diferente. Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, voluntariamente. Não somos mais obrigados. Não temos mais uma regra a ser cumprida. Não. Você ora se quiser, você jejuma se quiser, você contribui se quiser. Você não é obrigado a nada, não. Você não é obrigado a orar. A Bíblia não te ordena que você ore, ela pede que você ore, mas não te ordena. A Bíblia não manda você jejuar e nem ordena que você jejum, mas ela quer que você jejum, você voluntariamente faça. A contribuição da mesma forma. A Bíblia não te exige contribuição, nem manda você contribuir. Você contribui porque você propôs no seu coração de contribuir. Isso que é importante. Nós não somos guiados por regra. A regra é tão difícil de ser cumprida que Deus cobrou dele. Foi o próprio Deus que cobrou dele, que está descumprindo. Porque era regra, não era voluntário, era regra. Era mandamento, tinha que ser cumprido. E eles estão negligenciando. Então, desobedecendo. Agora, a igreja era diferente, como eu já falei. As contribuições da igreja são voluntárias. Não tem mais esse tipo de contribuição. Eu volto a repetir para os irmãos. Você pode dar 10%, 20%, 30%, o quanto você quiser, desde que seja algo que a igreja não está te esforçando com você. Certo? A igreja não está esforçando com você. Mas é isso aí, meu filho. Então, é isso que eu tinha que falar sobre o dízimo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, pode perguntar. Se o irmão quiser também esclarecer alguma coisa. Sim, eu vou fazer aqui a pergunta para a Irmandade. A Irmandade que está aqui na salinha do Amor de Cristo, tem alguma pergunta, irmãos? Levanta a mão. Todos entenderam aqui? Vou abrir para todos. Todos entenderam? A amada igreja entendeu tudo, meus irmãos? Entendemos. Glória a Deus. Ó, Entendemos. glória a Deus. Alguém tem uma dúvida? Só levantar a mão, né? Glória a Deus. Também acredito que lá da Irmandade também está ouvindo. Todos entenderam. Louvado seja Deus. Inclusive, irmão Raul, a irmã Ângela aqui tem. Irmã Ângela, pode abrir, por favor. Irmão Júlio Fazenda. Irmão Júlio, uma vez um irmão explicou para mim que também nós não é cobrado dízimo no nosso tempo por causa daquela assembleia que teve lá em Jerusalém a respeito dos apóstolos, a briga entre eles que queriam colocar peso em cima dos gentios, né? Aí o Espírito Santo está lá escrito em Atos capítulo 15, no versículo 19. Aí eles foram esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus naquela assembleia, assim, pelo que julgo, no capítulo 15, no versículo 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, aí ele falou assim, como aqui eles não falaram nada a respeito do dízimo, então aqui também tem um esclarecimento para não ser cobrado o dízimo, né? Sim. O irmão me explicou assim uma vez. O irmão ouviu aí, né, irmão Raul? Entendeu? Tá desligado, irmão Raul. Tá desligado. Isso. Essa Assembleia de Jerusalém, ela foi feita com o objetivo de observar alguns ritos obrigatórios no judaísmo, que é a circuncisão e não comer carne de outro animal que não fosse, né, cumprir aquelas restrições da lei. Então, eles reuniram porque muitas coisas não falaram ali que não devia ser feito, né? Por exemplo, eles não falaram no sábado, eu não vou guardar o sábado. Eles não falaram no dízimo, eu não vou pagar o dízimo. Agora, é muita coisa. E o dízimo não era uma regra da lei, como as pessoas, como a circuncisão, que era obrigatória, o judeu tinha que circuncidar. Então, eles não quiseram colocar isso no gentil. É verdade que eles não falaram sobre isso, sobre o dízimo, né? Porque acharam que é
coisa secundária, não havia necessidade de falar sobre o dízimo. Por isso que eles não falaram. Mas, por exemplo, as pessoas falam assim, eles não falaram que não pode beber. Então, posso beber? Né? E tudo que foi feito ali foi uma assembleia que resumida sobre a convivência dos judeus com os gentios. Então, é claro que se eu não posso também pegar esse texto e falar que eu não pago disso, porque eles não decidiram não pagar. É um texto que pode ser usado, sim, mas não é um texto principal para se usar para a gente argumentar com alguém sobre o dízimo. Pode argumentar contra nós. Então, essa Assembleia de Jerusalém foi feita exatamente para isso, para decidir sobre os ritos mosaicos, sobre os ritos, o costume. Foi outra coisa a não ser os ritos mosaicos. E porque estava havendo divergência, né? Estava pregando para os gentios estava se convertendo, e o costume era totalmente diferente. Gentios comiam qualquer tipo de carne, desconhecia qualquer circuncisão, essas coisas todas. Para eles seria algo muito estranho, se fosse colocado. Então, Paulo e os demais... E havia judeus lá na Assembleia que estavam batendo pé, que queria aquilo ali. Só que a maioria ganhou. Tiago e Pedro e Paulo foram a favor, né, daquela Assembleia. Então, aqui foi para decidir sobre os ritos mosaicos. Mas é o dízimo, eles não falam mesmo. Mas outras coisas que eles não falam, e nós também não sabemos como cumpri-la, né? Mas é isso aí, tá certo. Deus abençoe. Amém. Eu também estava vendo aqui em Atos, capítulo 4, irmão Raul, no versículo 32, até o irmão puder abrindo aí, vai me acompanhando. Aqui mostrava também a comunidade dos bens entre os primeiros cristãos, né? Aparece Ananias, a Safira. Essa época aqui que eles estavam um ajudando o outro, né? Porque eu acho que tinha alguns irmãos em dificuldade. Eu não sei se aqui já fazia parte de alguma perseguições deles. Havia essa parte aqui anterior ou foi depois? Perseguição de quê? Perseguição? Dos cristãos. Já havia alguma perseguição entre eles aqui ou foi depois? Não. Os cristãos aqui eram perseguidos só pelos judeus, não era pelos romanos, não. Sim, os romanos, os romanos, durante muito tempo, não perseguiam os cristãos, porque, como disse, com os judeus, porque era muito parecido, era judeus que lideravam, então, eles eram judeus. Só que, no tempo de Nero, a perseguição começa porque Nero coloca fogo em Roma, e, por coincidência, o bairro que menos queimou foi onde morava muito cristão. Aí ele colocou a culpa nos cristãos e foram perseguidos. Essa perseguição foi temporária, logo ela acabou. 2 pessoas morreram nessa perseguição, conhecida nossa, que é Paulo e Pedro, morreu durante essa perseguição de Nero. Paulo foi decapitado. E depois, a outra perseguição que realmente foi generalizada foi por causa de um imposto. Um imposto. Que imposto era esse? O imperador Trajano, foi Trajano mesmo, estipulou um imposto para a divindade. E os cristãos não quiseram pagar. Não quiser pagar esse imposto, ele foi perseguição, por causa desse imposto. Não foi por causa da religião, por causa desse imposto. E daí perdeu uma perseguição que foi sequencial até o 3º século. Ela acabou através do imperador Constantino. Bem, eu acabei me perdendo aqui, não falou do Atos, como é que é? Eu estava falando do Atos aqui, a comunidade de bens, né? entre os primeiros cristãos, né? Sim. E aqui diz assim, que era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles haviam abundante graça. Então, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço para que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, né? E repartiam por cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Aí depois fala de José e aí para frente, né? Bernabé. Então, isso aqui que eu estou dizendo, isso aqui foi bem antes da perseguição deles, não é isso?
Aqui já era perseguido pelos judeus, né? Sim, os judeus já estavam perseguindo. No início do capítulo 4 aqui, Pedro e João é levados ao Sinédrio, são punidos, né? São chicoteados e proibidos de falar do nome de Jesus no Sinédrio, que era o tribunal judaico. Então, aqui, até o apóstolo Paulo, que ele era o perseguidor, ele vai se converter lá no capítulo 9, né? Mas aqui, um dos grandes perseguidores da igreja era o apóstolo Paulo, Saulo, né? Que diz a palavra que ele entrava nas igrejas e assolava as igrejas, né? E não poupava nem mulher nem criança. Levava preso, arrastado, batia. Era um homem realmente cruel. Era uma fera. A igreja tinha até... a igreja até temia, mudavam de cidades, né? Lembra de Ananias, que o Senhor Jesus falou para Ananias para ele orar por Saulo, né? O Senhor, este homem fez grandes males com a igreja. Olha só o pavor que era naquela época, né? Ele realmente causava medo mesmo. O pessoal tinha medo dele, porque ele é pavoroso. Então, é isso, irmão. Aqui, veja que maravilha que era a igreja nesse período, né? Eles não tinham as coisas como bem comum. Vendia propriedade, entregava para os apóstolos, para o missionário. Vamos cuidar da obra? Vamos matar a fome de alguém que estava com fome. Já tinha gente com fome, né, galera? Pobres, né? Era cuidado com o dinheiro desses irmãos. E aqui você veja bem, não tem dízimo aqui não. Era voluntariamente, fazia isso voluntariamente. Vendia propriedade, dava. Não dava 10%, não, dava tudo. Dava tudo que vendia. Eles queriam ver a igreja bem. Ou seja, eles dividiam ali para eles comer também. Todo mundo ia comer junto. A Bíblia fala que eles partilhavam a refeição junto. É Atos 2, 32. Olha como é que era a igreja aqui. Ó. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Olha como é que a igreja vivia naquela época. Conversões. Já estou aqui. Atos 2, 37, as primeiras conversões. A partir do verso 42. Diz assim, Atos 2, 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendia suas propriedades, fazendo e repartia com todos, segundo cada um havia de mista. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e crendo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que haviam de se salvar. Essa era a vida da igreja naquele período. Vivia desse jeito. Olha que comunhão maravilhosa. Só alegria. Santo Deus, era uma igreja poderosa, uma igreja que não tinha nenhuma rusga, porque o único que apareceu lá para atrapalhar com Ananias e Safira, o Espírito Santo tirou de lá, porque foi o pedra no sapato, né? Ananias e Safira quiseram enganar a igreja. Você vê que com toda a união da igreja, ainda tem alguém lá que está com problema. Alguém tem um problema. Irmão. Então, Ananias e Safira era esse calo que Deus tirou. Mas a igreja vivia desse jeito aqui, ó. Partiu o pão junto. Você naquela época, você partilhar uma refeição com alguém, sabe o que significava isso? Você amava muito aquela pessoa. Ele era o seu amigo íntimo. Somente os amigos íntimos eram convidados para sentar à mesa com você, para partilhar uma refeição. A refeição era sagrada. Você acha que alguém jogava alguma coisa fora? De jeito nenhum. Para ele, aquela comida era sagrada. Era uma bênção de Deus. Não podia perder nada dela, jogar nada fora. Eles viviam assim, partir o pão junto, significava partir, dividir entre eles, ele ficava alegre de ver o seu irmão comer junto com ele. Todos eram amigos, todos eram irmãos. Era essa união da igreja. E, infelizmente, estamos precisando disso aí hoje, né? Sim. Está faltando em muitas igrejas. Inclusive, infelizmente. Não é dizer irmão, que a igreja não cresceu, aqui era grande. Não, aqui o irmão está falando isso, irmão Raul. Aqui nós vemos aqui a primeira conversões. Vamos ouvir aqui o que está escrito aqui no 40 e 41. E como muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora, olha o que aconteceu no 41. De sorte que foram batizados os de que bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso. Irmão,
Imagina isso, querido. De uma hora para outra, existia uma igreja de 3.000 pessoas, fora o que já eram com eles, né? O irmão, imagina, irmão, raciocina. Na tua cidade, ou então na minha cidade. Lotada, né? Não tem. Na minha cidade não tem para como lotar isso aqui, não. É muita gente, entendeu? E olha o poder de Cristo. Foi assim numa noite de pregação. Olha quantos que foram batizados aqui, ó. De sorte foram batizados, que de bom grado receberam. E agregaram mais de quase 3.000 almas. Meu Jesus amado. Agora veja, entre eles estavam... Olha o que perseverava, que hoje está sendo poucos assim, irmão Raul. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Claro que é a doutrina do Senhor, porque o Senhor ensinava os apóstolos, né? Agora veja, e na comunhão, na hora das refeições. Então, naquele tempo, eu creio que havia assim aquele momento de ajuntamento para todo mundo almoçar junto, como se fosse assim um final de semana todo mundo junto, né? Eles ficavam juntos. Eu creio que ali havia pessoas que tinham necessidade. Irmão Raul, devo imaginar, glória ao nome do Senhor, que às vezes aquele que tem mais condições e aqueles que tinham menos condições. Então, às vezes, os que tinham mais condições, quando chegava nas horas das refeições, no partir do pão, eu acredito que eles levavam mais alguma coisa e deixavam num cantinho. E quando terminasse aquele momento das refeições, estava ali para os necessitados. E eu acredito que eles também eram tão honestos assim que os necessitados só pegavam o que precisavam. Assim abasteciam todos, né? E aqui eu vejo, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles perseveravam dentro da doutrina. O assunto era Cristo Jesus na vida deles. Hoje, nos dias de hoje, irmãos, infelizmente, a igreja, ela tem, não é todos, por favor, tá? Mas muitos delas, nas mesas de refeições, que hoje é os nossos dias, é comer pizza, churrasco, ou alguma coisa nesse sentido, alguma festa, a conversa não são muito cristã. Às vezes é a vida de uma pessoa, a vida de uma outra pessoa, outros assuntos. E é aí que nós deveríamos aqui estar como está escrito aqui, que somente o nome de Cristo seja glorificado, porque isso traz alegria no coração de cada um. E o amor, essa união, esse amor, isso contribui muito para, principalmente, aqueles que estão mais necessitados, porque os necessitados se sentem o carinho daqueles que doam alguma coisa ali para eles. Eles sentem um amparo. E qual é o nome que vai ser glorificado? O de Deus e a de Jesus Cristo. Então, eu achei muito linda essa passagem aqui e é o que nós deveríamos fazer também, né, irmão? Passo a voz para o irmão, viu, irmão? Glória a Deus. Tá bom. Então, acho que o assunto por hoje chega, né? Hoje já, sobre isso, nós já estamos conversando, né? E glória ao nome do Senhor Jesus. E que nós tenhamos esse temor bastante, viu, irmão Raul? Só para terminar, procuramos nós ter essa humildade de Cristo Jesus em nosso coração e sempre com amor a gente vai cada vez mais se aproximando de Cristo. Porque Ele é amor, né? Deus é amor na nossa vida, né, irmão? Crescer na vida espiritual, né? Verdade. Senhor, santo Deus. Que Deus abençoe. O irmão Dom está aqui, irmão Raul. Deixa eu ver se ele tem alguma pergunta, né? Irmão Dom, o irmão está podendo falar, está no teu trabalho, saudações. Como é que o irmão está por aí, irmão Raul? Ô, irmão Dom, que ele está trabalhando e lá parece que está pegando firme o trabalho dele lá, viu, irmão? Às vezes não está tendo muito espaço, não, né? Glória a Deus. Então, tá encerrado aqui da minha parte, viu, irmão Raul? Tá bom, para mim também. Então, vamos encerrar, né? Vamos, meu amado. Buscar Deus em oração em nome de Jesus. E amém. Foi feito aqui. Um dos irmãos aí, glória a Deus. Louvado seja Deus. Somente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.